Existe um momento na vida em que o barulho do mundo se dissolve e o silêncio se torna insuportável. As vozes externas desaparecem, as distrações se calam e de repente você se vê sozinho com seus próprios pensamentos. Não há música, não há notificações no celular, não há ninguém chamando seu nome, só existe você e o vazio ao seu redor. E então, como um sussurro inevitável, surge a pergunta: por que eu existo? Não é uma pergunta qualquer. Não é como perguntar que horas são ou qual é o seu próximo compromisso. Essa é a pergunta que pode te destruir. Porque se você não encontrar uma resposta, o que resta? Desde pequenos, somos ensinados a seguir um caminho. A escola, a universidade, o trabalho, a família, a aposentadoria. Nos dizem que estudar nos levará ao sucesso, que o amor é a resposta, que dinheiro compra felicidade. Mas o que acontece quando você segue todas essas regras e, no final, ainda sente que algo está faltando? O que acontece quando você percebe que a promessa do final feliz pode ser apenas uma ilusão? Imagine um palco iluminado. A peça acabou. Os atores saíram. As cortinas caíram. Mas você ainda está ali, parado no meio do palco sem saber o que fazer. O público se foi. A história acabou. E agora? A ignorância pode ser confortável, mas uma vez que você vê a verdade, não há como voltar atrás. Você descobre que a vida não vem com um manual, que não há garantias, que talvez, só talvez, tudo seja um grande acaso. E essa percepção é insuportável. Você sente que está preso dentro da sua própria mente, incapaz de escapar dessa verdade. Você tenta se distrair. Liga a TV, abre o Instagram, sai com amigos. Mas quando a noite chega, quando o silêncio retorna, quando o barulho externo se dissolve, lá está ele de novo. O vazio. O eco de uma pergunta que nunca se cala. Acordar, comer, trabalhar, dormir, repetir. A vida se torna um eterno copiar e colar. Os dias se acumulam como páginas de um livro que ninguém lê. Será que estamos realmente vivendo? Ou apenas esperando a vida passar? E se nada disso importar, Nietzsche avisou: se você olhar muito tempo para o abismo olhará de volta para você. O que acontece quando encaramos o vazio e percebemos que ele está dentro de nós? O que acontece quando percebemos que não há respostas definitivas? Durante séculos, os humanos tentaram responder à pergunta: qual é o sentido da vida? Tentaram encontrar respostas em religiões, em sistemas filosóficos, na ciência, no amor, no trabalho. Mas a verdade é que todas essas respostas são construções humanas. Nenhuma delas foi dada pelo universo, nenhuma delas é definitiva. E se estivermos fazendo a pergunta errada? Se você perguntar a uma árvore qual o significado de sua existência, ela simplesmente continuará crescendo, indiferente ao seu questionamento. Se perguntar a um rio por que ele corre, ele apenas seguirá seu curso. E se no fundo a vida não tiver resposta porque ela nunca precisou ter, o erro pode estar na nossa insistência em procurar um propósito fixo, uma verdade absoluta. Talvez a existência seja apenas um evento aleatório, um acidente cósmico, algo que aconteceu sem nenhuma razão específica. E se for esse o caso, o que fazemos agora? Como continuar vivendo quando o tapete das certezas foi puxado debaixo de nossos pés? Muitas pessoas entram em desespero ao perceber isso. E o desespero pode assumir diversas formas: a depressão, a apatia, a fuga para distrações superficiais, o apego a dogmas que trazem conforto, mesmo que sejam mentiras. Mas existe uma alternativa, uma que poucos têm coragem de encarar. Albert Camus chamava isso de o absurdo. O absurdo nasce do confronto entre a mente humana, que busca sentido e coerência, e um universo que não oferece nenhuma dessas coisas. Quando percebemos essa incompatibilidade, temos 3 opções. A primeira é a desistência, o abandono da vida. A segunda é a ilusão. Podemos fingir que há um significado superior e nos agarrarmos a ele cegamente.
Mas há uma terceira opção. Uma alternativa difícil, mas libertadora. Camus dizia que a solução para o absurdo não é desistir e nem se iludir, mas aceitá-lo, abraçá-lo, viver apesar dele, encontrar beleza na falta de sentido. Se a vida não tem um roteiro, então somos nós que escrevemos as páginas. Se nada tem um significado fixo, isso significa que somos livres para inventar um. Isso significa que podemos criar arte, amar intensamente, construir algo maior do que nós mesmos. Não porque temos um destino imposto, mas porque escolhemos fazer isso. É a diferença entre um ator que segue um roteiro e um artista que improvisa. O primeiro apenas segue ordens. O segundo cria algo novo, único, irrepetível. Jean-Paul Sartre dizia que estamos condenados à liberdade. Isso significa que, gostemos ou não, não há nada que defina quem somos além de nossas próprias escolhas. Se a vida é um livro em branco, a caneta está em suas mãos. Você pode deixar as páginas vazias ou escrever nelas algo que valha a pena. O problema é que a liberdade assusta. Muitos preferem que alguém lhes diga o que fazer, o que acreditar, como viver. A liberdade é assustadora, porque significa que não há garantias. Não há um caminho certo ou errado. Há apenas o caminho que você decide trilhar. Então, o que fazer agora? Se não há sentido fixo na vida, qual será o seu? Você pode escolher amar, não porque isso te dá um propósito divino, mas porque o amor torna os dias mais bonitos. Você pode escolher criar, não porque o mundo exige, mas porque criar é a melhor forma de deixar sua marca. Você pode escolher explorar, não porque há um destino final esperando por você, mas porque o próprio ato de caminhar já é válido por si só. No final, não importa se a vida tem um sentido pré-determinado ou não. O que importa é se você escolhe viver como se tivesse. Chegamos ao fim desta jornada. Ou talvez ao verdadeiro começo. O que você fará agora? Você ignorará essa reflexão e continuará vivendo da mesma maneira? Ou permitirá que isso mude a forma como você enxerga o mundo? Talvez a pergunta, qual é o sentido da vida? Nunca tenha uma resposta definitiva. Talvez essa seja a beleza disso tudo. A possibilidade infinita de criar, experimentar, errar, aprender, reinventar-se. Se você chegou até aqui, significa que essa dúvida já passou pela sua mente. E isso significa que, de alguma forma, você já está mais desperto do que a maioria. Agora, a escolha é sua. O que você fará com esse conhecimento?